Shalom, meus amados. Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, Mateus 10, 1, 7. Chave de leitura: Catecismo da Igreja Católica, 1700, 2567. E tarefinha, Gênesis 49, 1, 28. O café da tarde está posto na mesa, é só degustar. Amados, o que essa centralidade de Mateus 10 tem para nós? Aqui está o cerne de tudo aquilo que Jesus tem para nós. Por quê? Porque Jesus, ele vai começar onde João parou e os discípulos vão começar onde Jesus mandou. Presta atenção nisso. Isso é muito importante para nós. O que João falou? João, ninguém vai inventar nada aqui. Por quê? Porque Jesus, ele vai continuar justamente onde parou João Batista. Onde que João Batista parou? João Batista parou justamente em anunciai que o reino de Deus está próximo. Qual foi o que Jesus determinou? Sabendo que João morreu, Jesus começou: eis que o reino de Deus está próximo. E qual é o mandamento de Jesus agora? Eis que o reino de Deus está próximo. Então, existe uma sequência lógica, uma cadência de doutrina, e existe também um raciocínio lógico, pedagógico de Jesus Cristo. É a cristologia, que muitos dizem não existir, né? Mas é gente tapada, né? Então vamos lá. O que isso tem a ver para nós? Nós vamos aprender que existem dois tipos, duas categorias que vão até Jesus. Todas são chamadas por Jesus. A primeira são os discípulos. O que é discípulo? Discípulo é disse. O discípulo, ele jamais abandona os pés do mestre. O discípulo vai morrer discípulo. Por quê? Porque ele nunca mais sai dos pés do mestre. Pedro, todos os discípulos que foram martirizados, eles nunca deixaram de ser discípulos. Vocês estão entendendo? Agora, o apóstolo é o que vem após. Ele vem após o mestre. O apóstolo tem um prazo, porque é a missão. Jesus dá um apostolado. Isso tem uma missão, tem um tempo. Discipulato não. Nós somos eternamente discípulos. Eu sou um eterno discípulo. Eu não sou apóstolo, eu sou discípulo. Eu estou sempre aos pés do mestre. Tanto é que Pedro vai falar: Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então o que acontece? Jesus, ele sobe a montanha, Lucas 6,12. Ele não disse que os operários são poucos? Pedia ao Senhor da messe para mandar operário? Olha como é que Jesus dá o exemplo. Jesus é a palavra que dá exemplo. Jesus não é a voz. João era a voz que clamava no deserto. Jesus não, Jesus é a palavra. Jesus, ele transforma tudo em realidade, poder, graça, misericórdia, transformação. O que Jesus faz? Ele sobe a montanha e pede ao Senhor da messe. O que o Senhor da messe faz? Quando ele desce, ele vai escolher 12. Por que 12? Porque simbolizando as novas 12 tribos de Israel. Não haverá mais tribos qualificativas, não haverá mais discriminação, quem é Levi, Aser, Gade, Judá, Zebulon, José, Benjamim. Não, agora são 12 chamados do meio do povo, é a universalidade da igreja. Jesus chamou. Conferiu-lhes a primeira coisa, o que? Poder. Ninguém faz nada sem o poder de Deus. Ninguém, esquece. Esse poder vai ter 4 chaves. Primeiro, o chamado. Presta atenção nisso. Não seja intruso. Seja chamado. O intruso não resolve nada. 2, a investidura. Jesus tem que investir o poder. O envio e a missão. São 4 pontos. O chamado, a investidura, o envio e a missão. Qual que foi a primeira coisa que Jesus falou? Expulsar os espíritos imundos. Efésios 6:10. 2, curar todo o mal, com L, mal com L, de maledicência, de Satanás, não é mal com U. Curar toda a enfermidade, enfermo, pessoa que não está firme. Pregamos isso muito na doença e na cura e na enfermidade, quem não está firme. Agora vamos começar o chamado. A primazia de Pedro, Simão. Simão é caniço, mole, frágil, molenga, mas ele pode ser Pedro, Kefas, pedra, duro. E aí ele vai chamar todos, que estão aí, depois vocês leem, estão por causa do nosso tempo.
E o que Jesus faz? Jesus vai dar algumas recomendações. Não ireis no meio dos gentios, porque no meio dos gentios é o que? Pagão, tem dúvida. Você vai pregar onde duvidam de você, você perde a fé, você perde a condição de pregador, você tem que ganhar experiência em Deus. Segundo, não entreis na Samaria. Por quê? Porque a Samaria era toda contaminada por falsos deuses. Qual foi a determinação de Jesus? Ide primeiro onde? As ovelhas desgarradas da casa de Israel. Vão aqueles que abandonaram a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não vai querer converter o mundo de cara que você não vai conseguir. Vai atrás dos teus irmãos que estão noutra pseudo-religião, você não vai conseguir. Você tem que ir primeiro nas ovelhas desgarradas, aquelas que saíram da Igreja Católica. Faz um estudo, quem saiu do apostolado da oração, quem deixou de ser mariano, quem deixou de se dirigir à Eucaristia, quem deixou de ser jovem, que não participa de grupo de jovem. Então, Jesus está dando uma ordem aqui, nós temos que obedecer Jesus. Não adianta você enfiar a cara e achar, não, agora eu vou converter o mundo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Você vai voltar para casa e não vai conseguir nada e vai desistir, não vai, os operários, você vai deixar de ser um operário da graça. Então, obedeça. E qual que é a principal missão? Por onde andardes, anunciai que o reino de Deus está próximo. Como fez João em 3:1, como fez Jesus em Mateus 4:17 e como fazemos nós em Mateus 10:7. Amados, não é para a gente andar por aí contando piada, indo para o bar tomar cerveja, ir para o prostíbulo, ir para as boates da vida, ir para o sextou encher a cara. É onde andares. Onde você for, você tem que levar a imagem e semelhança de Deus, a graça, o poder, a vida, a transformação, a ressurreição e principalmente a metanoia, a conversão. Os tempos são maus. Nós precisamos disso. Nós precisamos trazer de volta o nosso povo. Vocês estão entendendo isso? Se nós não conseguimos entender isso, nós não vamos conseguir evangelizar ninguém, meu irmão. Jesus, fomos chamados? Sim. Jesus nos deu poder? Sim. Jesus nos deu investidura? Sim. Jesus nos deu envio? Sim. Jesus nos deu missão? Sim. Aí vem aquela grande pergunta: eu estou obedecendo? Obedeça o que Jesus está te pedindo, não inventa. Vai primeiro às ovelhas desgarradas da Igreja Católica Apostólica Romana, e por onde andardes, no teu trabalho, na tua escola, no teu quarteirão, onde você for, diga: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.